Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. A paz do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei antes da chuva um pouquinho. E aí quando começou a chover, eu dei uma olhada para lá, para cá, não vi ninguém. E sabe o que bate logo na mente da gente? Estou sozinho hoje na igreja. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar para Deus poder despertar e trazer as pessoas. Talvez no seu coração bateu aquele momento, sabe que eu não vou na igreja, está chovendo? E de repente você ganhou aquela vontade, Deus moveu o seu coração, tá? Deus tocou no seu coração e trouxe você hoje aqui, para aqui você poder ouvir a palavra dele, e nós juntos podermos se alegrar no Senhor, porque a palavra de Deus, ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós quisermos ficar forte, nós precisamos se alegrar no poder da palavra do Senhor e na alegria do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero falar aqui nesta noite, como hoje à noite nós vamos ter o batizado da Alice, tá? É um momento assim marcante na vida dos pais, um momento marcante na vida da igreja, porque é um momento que nós cremos, né, no que diz a palavra. É um momento que a criança ou o adulto que seja, ele recebe total perdão de todos os seus pecados, né? E passa a ser propriedade exclusiva do Senhor para habitar na vida da pessoa. Amém? E eu quero falar aqui nesta noite sobre um tema que eu estava orando hoje, pedindo uma direção do Senhor para poder trazer aqui uma palavra. E me veio esse tema na mente. E eu tinha primeiro escolhido o texto e de repente me veio o tema: preparando os nossos filhos para o Senhor. É o tema que me veio assim na mente hoje, e eu quero falar um pouquinho, preparando os nossos filhos para o Senhor. Meus irmãos, um dia eu ouvi uma pessoa falando, até foi uma mulher que disse: colocar filho no mundo é uma coisa maravilhosa e boa, mas criá-los é tão difícil. Então, a gente vê que isso é uma grande realidade. Colocar eles, deixar no mundo aí, à vontade, é fácil, não é difícil não. Mas agora criar eles nos caminhos do Senhor, levar eles a obedecer a palavra, é difícil, não é fácil não. Por que isso? Porque a Bíblia, nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Existe um sistema diabólico que age nesse mundo, e ele atinge a vida das crianças, porque as crianças são o futuro da nação, e as crianças dos pais cristãos é para ser o futuro do cristianismo. E se nós não preparar os filhos para futuramente ser cristãos, sabe, meus irmãos, o cristianismo cada vez vai fracassando mais, e é preciso a gente preparar eles para o Senhor. Foi quarta-feira da semana, hoje está com 15 dias, aí eu tinha vindo para o culto, e aí daí Iriné ficou lá no Nano, e aí na hora do Davi dormir, ele estava com sono, né? Daí ele foi lá e deitou, a Noemi falou: vai deitar na sua cama, né? Aí ele falou: mãe, vão junto comigo para você contar pelo menos 3 historinhas para mim. Aí ele começou a escolher as historinhas, né? Aí ela foi contando as historinhas para ele, né? Contou. E aí depois ela falou: agora então nós vamos orar. E ela foi fazendo uma oração dirigida, ele foi repetindo. Aí ela falou: agora você vai fazer a sua oração. Aí diz a Iriné que ele fez uma oração, a Iriné estava lá na sala, diz ela que ela chorava de soluçar, né? De poder ver, né, a criança já daquele tamanhozinho, com 4 anos, já fazendo uma oração. E então, sabe por que isso? Quando alguém investe, dá resultado. Então, se investe numa criança, dá resultado futuramente, tá? Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia para abrir ela no livro de Deuteronômio, no capítulo 6.
Eu estou lendo agora o livro de Deuteronômio, e a gente está aprendendo tanta coisa importante nesse livro do Velho Testamento, e isso aqui me chamou bastante atenção, o capítulo 6, que eu já tenho lido ele várias vezes, e dessa vez parece que nunca assim está me chamando tanta atenção como ultimamente, né? E eu estava até pensando hoje, não comentei nada, mas vou comentar para vocês aqui. Nunca tem me chamado tanta atenção a palavra de Deus de domingo para cá. Um renovo, assim, alguma coisa importante, né? Começou a se me despertar, né? Eu creio que nessa etapa da leitura da Bíblia de novo, eu vou aprender muito mais do que eu já aprendi, tá? Então eu creio, né? Porque só esses capítulos que eu li já durante essa semana, aqui já deu um avanço na minha vida, né? Então, Deus ele vai revelando, né, ele vai mostrando para a vida da gente, vai revelando, né, a bondade dele, a misericórdia dele. Nós vamos ler aqui o versículo 4 em diante. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te louvar, porque nós estamos aqui diante da tua palavra, e eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra sempre ela traz novidade para nós, Pai. Sempre ela nos traz coisas novas que ainda nós não temos aprendido. Senhor, eu quero orar nesse momento para que o Senhor traga coisas novas para nós aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor venha revelar para nós a tua palavra, que venha revelar, Senhor, para cada coração que está aqui presente, ao ouvir a tua palavra nesta noite, Pai. É o que te peço no nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, nós vamos aqui estar falando, já estou falando um pouquinho sobre preparando os nossos filhos para o futuro. Então, há uma preocupação no coração de Deus para os pais poder preparar os seus filhos para o futuro. Por que o futuro? O futuro caminha para uma grande destruição. E se nós olharmos, cada dia que está passando, o mal vai se aumentando, as coisas ruins só vai acontecendo cada vez mais. E cada vez mais, eu estava analisando, o esfriamento ele está entrando e está atingindo no geral as pessoas. E Jesus ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. E uma das coisas que nós, se a gente analisar, hoje em dia a gente está vendo, a gente vê as crianças mais revoltadas do que antes. Eu me lembro, parece que antigamente as crianças não eram tão revoltadas como hoje. Se revolta por qualquer coisinha. E meus irmãos, por que essas coisas? O amor, quando o amor ele vai fugindo, o pecado ele vai aparecendo. Quando o amor ele é sufocado no coração, na vida das pessoas, o que aparece? Aparece pecado. Então, se nós analisarmos assim num geral, nós vamos ver que hoje as crianças, elas estão mais difícil para poder dominá-las do que antes. Né, senhor Antônio Dalva? Se for perguntar hoje, né, as pessoas da minha idade, assim, todos vão falar a mesma coisa. Vendo na maneira da criação, na maneira da atitude das crianças, estão bem mais elevada do que no nosso tempo. Agora, por que isso? Os pais, eles têm uma responsabilidade que Deus colocou sobre eles, por isso que Deus, ele começa aqui falando, diretamente para os pais, ele diz que os pais precisam ouvir o Senhor e dar ouvido ao Senhor, porque Ele é o único Senhor. Aí ele diz,
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ele primeiro, o que Deus está querendo fazer? Primeiro Deus está querendo que o coração dos pais esteja inteiramente voltado para o Senhor. Porque a gente só vai ensinar aquilo que a gente já está, que temos conhecimento. Eu não posso ensinar uma coisa que ainda não conheço. Os pais só podem ensinar aquilo que conhecem. E se os pais tiverem um conhecimento claro de Deus, vai ensinar aquilo que conhece do Senhor. Amém, irmãos? Então, uma das coisas aqui que a gente olha, a primeira coisa que Deus está pedindo é que as crianças, elas devem ser ensinadas a amar o Senhor. Meus irmãos, é uma responsabilidade que os pais têm de ensinar os filhos a amar o Senhor já desde pequeno. O que é amar? Amar é se render, é se entregar. Agora, como é que uma criança vai aprender a amar o Senhor? Primeira coisa que nós podemos aqui ver, falar das maravilhas que o Senhor fez. Isso desperta o amor no coração. Tem um tempo atrás eu vi já um pré-adolescentezinho. Ele falou, eu torço para o time tal, porque o meu pai falou que era para mim torcer para o time tal. Transmitiu aquilo. E ele defendia, né, o time tal com unhas e dentes, porque foi o pai que falou. Agora eu estava pensando isso, meus irmãos. Então ele levava o filho, né, colocava lá em frente à televisão para ficar assistindo o jogo do time tal, incentivou. Ele inculcou na cabeça daquela criança que o time tal é o melhor time, que aquele time é o time vitorioso e tal e tal. Encheu a cabeça da criança. E aquilo ficou gravado e a criança é o torcedor do time tal. Então, agora o que diz a Bíblia? A Bíblia diz aqui que os pais devem inculcar no coração. Então, uma das coisas importantes, os pais devem falar das maravilhas que o Senhor fez. O Salmo 105 e o Salmo 106, se nós olharmos ali e ler os dois salmos, nós vamos ver ali que o salmista está pegando assim um resumo de tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Ele escreve naqueles dois salmos, os dois salmos, e aí ele conta, ele está falando aquilo. Por que está falando? Se nós olharmos, olha, quantos anos depois de Moisés, para depois Davi escrever aqueles salmos? Quantos anos que demorou? Muitos anos. Por que Deus pediu? Para o povo não esquecer. Então, meus irmãos, uma das coisas importantes para os nossos filhos, né, para os filhos de cada um, amar o Senhor, eles precisam ouvir falar daquilo que Deus fez. Senão a gente só ama, a gente só passa a gostar de uma pessoa quando a gente ouve falar que aquela pessoa fez coisas boas. E falar que Deus fez tantas coisas boas, Deus criou tudo, Deus muda todas as coisas. Então, isso vai falando e vai inculcando no coração da criança. Davi, ele fala no Salmo 116, verso 1, ele diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas orações. Então Davi, ele estava dizendo, olha, eu amo o Senhor, porque o Senhor, Ele ouve as minhas orações. Passar, né, ter aquele amor pelo Senhor, e começar a contar, né, experiências para os filhos, falar para eles experiências que os pais teve. Muitas vezes os pais falam tantas coisas para os filhos, né? Mas das coisas de Deus é tão difícil da palavra de Deus. Parece ter uma barreira, né, que entre os filhos e os pais. Por que isso, meus irmãos? É devido àquela agitação, àquela correria do dia a dia. O filho desobedece aqui, o filho pede aqui, uma hora o pai quer o colo, o pai não pode dar, depois como vai falar, tem uma barreira enorme para poder se aproximar. É chegar depois de orar, Senhor, agora é o momento exato de nós podermos falar da Tua palavra. Orar e repreender, né, tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Repreender, né, todas as ciladas. Outra coisa que é importante, os pais, eles têm que ficar atentos aos medos da criança, tá? Porque o medo, a Bíblia fala, o perfeito amor, ele lança fora o medo.
E se a criança ela não aprender a amar o Senhor, o medo começa a tomar conta do coraçãozinho dela. Aí tem medo de ficar sozinha, tem medo do escuro, tem um monte de medo que vai acompanhando a vida da criança. Começa a ter medo dos coleguinhas na escola, e carrega aquele medo dentro dela. Os pais precisam orar pela criança, repreender aquele medo, e levar elas a receber uma porção do amor de Deus. Para o amor de Deus expulsar aquele medo que está no coração dela. Ensina a criança a amar o Senhor. Outra coisa que é importante, né, dentro do ensinar a criança, falar para ela do poder que é no nome de Jesus. Fale para a criança do poder que é no nome de Jesus. Eu não sei se tem ainda, mas uma época tinha um desenho, né, que falava, eu tenho a força não sei lá de quê, pelos poderes não sei de quem, né? Né? E a criançada, aquilo era glória, né, para a criançada. E o poder de Jesus fica onde? E a gente via filhos de pais cristãos falando isso, né? E sabe, meu irmão, por que os filhos falam? Porque eles estão vendo aquilo dentro de casa. E não estão ouvindo aquilo que eles deveriam de ouvir, que é a palavra de Deus, preparando eles para o futuro. Por que hoje a gente vê a criançada muito agressiva? Por causa daqueles desenhozinhos. Você não vê lá, tem aqueles desenhozinhos, parece que é tão inocente, mas por trás daquilo tem uma maldade enorme, que vai atingindo a vida da criançada, e as crianças vão se revoltando, porque vê aquilo ali. Vocês podem notar que vocês não vê nenhuma coisinha boa não, só vê coisa ruim. E outra coisa, os pais, nós que somos adultos, a gente olha assim e parece que não vê nada, mas tem uma mensagem oculta que atinge a vida das crianças. Por que as crianças se amarram tanto em desenho? Que tem alguma coisa que está amarrando a vida dela, prendendo a vida dela. Então é preciso, né, os pais poder falar do poder do amor de Jesus. No livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 9 até o verso 11, ali o apóstolo Paulo está falando, né, incentivando a igreja, falando do poder que é no nome de Jesus. Ele diz lá que todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então isso é importante, os filhos passarem a saber isso, né? Muitas das vezes, os filhos, eles perdem muito tempo, aliás, os pais perdem muito tempo de não estar ensinando para os filhos. E meus irmãos, tudo aquilo que o pai ensina para o filho, no futuro, é importante para a vida dele. Eu estava lembrando hoje, eu tinha uma tia, ela já faleceu, mas ela andava, todo final de semana, todo domingo ela trazia os filhos dela para o culto, 4 filhos, e ela sozinha, o marido não vinha para a igreja. Ela andava mais ou menos uns 5 quilômetros, trazia os 4 filhos pequenos, com uma bicicleta, trazia os 4, e ela, né, em cima, não sei como fazia, montava em 5, tinha hora, né? Depois os meninos começaram a pegar, aí eles vinham na nossa casa, ficavam lá, no sábado, porque o culto era no domingo 10 horas, aí vinha dormir ali para as crianças descansar, daí no domingo de tarde eles iam embora, mas todo domingo ela fazia isso. E sabe o que aconteceu? Hoje um daqueles é pastor, e todos os outros estão lá firmes na igreja, mas ela pagou um preço, ela se esforçou, ela trazia eles para poder estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Outra coisa importante, dentro aqui do nosso texto, é ensinar a eles, né, os filhos, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Uma das coisas importantes, os pais precisam ensinar os filhos a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Muitas das vezes, né, tá um computador em primeiro lugar da leitura da palavra, está uma televisão em primeiro lugar, está um monte de coisas em primeiro lugar, mas a palavra de Deus se torna em último lugar. Meus irmãos, é uma grande destruição na vida de uma família quando o reino de Deus não é colocado em primeiro lugar. Quando o reino de Deus é colocado em primeiro lugar, nós vamos ver
que Deus ele começa a acrescentar todas as outras coisas nas nossas vidas. Se nós olharmos lá no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 32 e o verso 33, Jesus ali ele está falando, desde o verso 25, ele está falando da ansiosa solicitude pela vida, e ele está falando daquilo que o ser humano mais necessita: comida, bebida, vestes e uma vida equilibrada aqui. Mas aí quando chega lá no verso 32, ele diz que os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. No verso 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo: olha, todas as outras coisas aqui dessa vida, Deus vai acrescentar, se eu busco em primeiro lugar. Mas ele diz que os gentios, eles buscam primeiro as coisas aqui da terra, e depois as celestiais. Quando Jesus está falando dos gentios, ele está falando o povo não cristão. E meus irmãos, muitas vezes o povo que carrega o nome de Deus como cristão, está tendo atitudes como o povo de gentil, como os gentios. Buscamos a Deus às vezes, vamos à igreja às vezes. Então tudo isso é um grande prejuízo para a nossa vida. É importante ensinar, né, como eu estou falando aqui, o valor, ensinar a criança, né, o valor do sangue de Jesus, ou melhor, ensinar para elas colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida. Ensina, porque isso vai dar um grande futuro na vida da criança. Eu estava lendo hoje, e olhando lá no livro de Êxodo, quando, talvez muitas vezes as pessoas pensam: mas não tem tanto problema, a criança fica lá assistindo os seus programinhas que elas gostam, isso aí não tem tanto problema. Quando ela começar a caminhar, ela vai tomar decisões próprias. Eu estava lendo hoje no livro de Êxodo, quando Deus falou com o povo de Israel para eles poderem sair lá do Egito e ir para a terra prometida. E aí começou Arão e Moisés ir até Faraó, e aí se trava ali uma luta, e aí de repente Faraó começou a querer negociar com o povo, e aí eles falaram para Moisés: olha Moisés, vai vocês, vai os jovens, mas o gado, o rebanho de vocês e as crianças, fica comigo. Veja o propósito de Faraó. Faraó, ele representa Satanás, tá? Faraó representa Satanás na Bíblia. E, nos nossos dias de hoje, quando o Faraó lhe disse: vai só os adultos, vão lá, vocês servem o Deus de vocês, mas as crianças vocês vão deixar aqui comigo. Qual é o alvo do diabo com isso? Prender as crianças nas coisas que o mundo está oferecendo. E aí eu estava lendo ali, eu achei tão importante. Moisés, ele foi tão sincero e tão direto para Faraó: Faraó, não vai ficar nem um velho, não vai ficar nem um jovem, nem uma jovem, não vai ficar ninguém aqui, nem uma unha sequer dos animais vai ficar aqui, todos nós vamos juntos, e ainda mais, você vai ter que dar animais dos seus, para nós poder sacrificar o nosso Deus. E ele teve que dar. E meus irmãos, essa deve ser a atitude nossa, dos pais. Eu vou para a igreja, fazer como aquela tia minha, né? Eu vou para a igreja, mas os meus filhos vão todos. Isso, o pai não era evangélico, ele não queria nem saber, né? Mas ele levava todo mundo. E meus irmãos, isso é importante, ter uma atitude como Moisés teve. Não vai ficar ninguém, nós vamos servir o Senhor, preparando os nossos filhos para o futuro. Prepare eles para o futuro, porque no futuro nós vamos ver grandes coisas acontecendo na nossa descendência. Amém, irmãos? Esse é o projeto de Deus, é o plano dele para as nossas vidas, né? Outra coisa que é importante, e nós estamos sabendo aqui dentro da palavra, Deus ele diz: tu inculcarás a teus filhos, falarás dela assentada em tua casa, assentada ao redor da tua mesa, ao deitar-te, ao levantar-te, e andando pelo caminho. O que Deus está falando aqui? Ele falou: olha, todo o tempo que vocês tiverem, fale da palavra.
Não deixe de falar da palavra. Porque, meus irmãos, a mente da criança, ela precisa ser preenchida com coisas boas. Precisa. A Alice precisa ser preenchida com coisas boas. Amém? A mente dela. Para ela poder crescer cada vez mais, forte na graça do Senhor Jesus. E assim todas as crianças. Esse é o projeto de Deus. Mas Deus tem confiado isso nas mãos dos pais. Os pais são os primeiros responsáveis a ensinar para as crianças. E quando eles ensinam, grandes coisas vão acontecer. Amém, irmãos? Amém, né? Isso é importante na nossa vida, né? Saber dessas verdades e colocá-las em prática. Outra coisa que é importante, que nós vemos aqui dentro da Bíblia, os pais sempre devem ser exemplo para os filhos. Os pais sempre devem ser exemplos para os filhos. Leia a palavra. Os filhos precisam ver os pais lendo a Bíblia. Porque se eles verem os pais lendo a Bíblia, futuramente eles vão ter vontade também de ler a Bíblia. Quando crescerem. Eu estava hoje lá em casa, o Davi, aí ele estava falando assim, na camiseta dele tinha umas letras lá, nem me lembro o nome que estava na camiseta dele. Aí ele começou assim com o dedinho, colocando assim, e falando, vô, o que é isso aqui? Aí eu ia falando com ele. E aí eu falei com ele, Davi, uma das coisas importantes é você ter um conhecimento da palavra de Deus. E ele falou assim, eu vou aprender a ler. Então, meus irmãos, ensinar para a criança, falar para ela, mas falar para ela das coisas boas. E outra coisa importante também, a criança ela tem que saber limites. Eu estava vendo o Adrien hoje aqui, enquanto não estava sendo usada a bateria, estava aqui, mas quando a Luciana tirou ele não gostou daquela atitude da Luciana não, mas a Luciana estabeleceu um limite, agora para frente não pode. O filho pode espernear, pode pular, mas é aquele momento, é o limite, até aqui pode, da agora para frente não. Estabelecer limite. Outra coisa, os pais precisam ensinar, dentro da igreja não é lugar de ficar andando, correndo para ir para cá. Limite, olha, a casa do Senhor é um lugar para a gente poder ter reverência diante do Senhor. Ensinar, o filho tem que saber disso. Agora, tem que saber e também tem que ser depois disciplinado, se ele não obedeceu. Tem que saber os limites. Isso Deus ele quer. Por isso que ele está falando, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela for velho, não vai se desviar dele. Ela vai andar nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor fala na tua palavra, que há uma responsabilidade que o Senhor confiou nas mãos dos pais. Sabemos, Senhor, que pela palavra, os filhos são herança do Senhor, que o Senhor dá para os pais. Mas uma das coisas o Senhor pede para os pais, que os pais ensinam, que os pais criam os filhos na tua presença, que leva eles a andar, Senhor, diariamente na tua presença. Meu Deus, eu quero orar pelos pais que estão hoje à noite aqui, Senhor. Pai amado, eu quero orar pedindo que o Senhor me derrama sobre eles uma porção do teu poder, Senhor, da tua graça, uma grande revelação da tua palavra que venha sobre a vida deles, Pai. Deus, nós sabemos, Senhor, que no mundo que estamos vivendo, o mundo caminha para o fim. Nós vemos, Senhor, que a agitação, Senhor, as coisas más, ela está tomando lugar, Senhor, está crescendo dia após dia. Mas nós queremos, Senhor, voltar à prática da tua palavra. Queremos viver, Senhor, no que a tua palavra diz, Senhor. Por isso eu oro, Pai, capacita cada pai, Senhor, para poder viver segundo a tua vontade, Senhor. Deus, eu quero orar pelas nossas crianças, Senhor. Meu Jesus, guarda as nossas crianças, livra elas desse mundo mau, desse mundo perverso, livra, Senhor, para que elas possam andar na tua presença e se alegrar no Senhor e se regozijar no Senhor. Eu quero repreender todo espírito de engano, todo o poder das trevas, que muitas vezes engana a vida das crianças, que leva elas a se rebelarem contra os pais. Eu repreendo no nome do Senhor. Eu oro, Senhor, para que sobre a vida das crianças repouse uma porção do teu amor e da tua graça, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.